ser a palestra dada pelo orador Tiago Carção, da Glovo, sobre Large Scale Systems. Passo-te a palavra, Tiago. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde. É verdade, eu sou o Tiago Carção, neste momento estou a trabalhar na Globo e esta palestra é sobre sistemas de larga escala e o que esperar da indústria. Antes de mais, eu queria fazer um pouco uma apresentação de o que é que eu sou e o que é que eu tenho estado a fazer até agora, desde que saí do curso. Eu tirei o curso em Engenharia Informática na Universidade de Minho, acabei em 2014 e, entretanto, tenho feito muitas coisas. Quando acabei o curso, eu estava a fazer uma bolsa de investigação na universidade e tinha proposta para continuar o doutoramento, mas na verdade eu decidi criar uma empresa com mais dois colegas da Universidade de Minho. Ela esteve incubada mesmo na Universidade de Minho, apesar de fazer parte da Startup Praga, e chamava-se Swapflow. Como grande parte das startups falhou, passado um ano, nós não tínhamos um plano de negócio viável, não conseguimos alavancar o projeto com o número de utilizadores que desejávamos, e então dissemos, se calhar o melhor é mesmo irmos à nossa vida, e pusemos o projeto na gaveta. Quando eu saí da Softflow, então eu decidi, eu preciso de experimentar a indústria, eu preciso de ir trabalhar para um sistema grande, uma empresa com alguns processos, que me permita ter contacto com diferentes pessoas, processos, projetos, e foi então que eu me juntei à Farfetch e fiz parte da equipa de checkout, ou seja, vi muitos produtos de moda, não posso dizer que seja a pessoa mais peculiar nos gostos, ao ponto de ser cliente assim, de muitas das coisas que vi, mas a verdade é que permitiu ter contacto com uma área diferente, em que tinha bastante volume e era bastante crítica, porque a Farfetch tem bastantes clientes, mas o valor de médio por cliente é muito alto, porque é um produto de alta gama, em que o valor médio de carrinho é muito alto. Portanto, havia sempre uma preocupação no tipo de código que produzíamos, na qualidade e no tipo de solução que nós desenvolvíamos. Depois de estar na Farfetch, as coisas estavam a correr muito bem e, entretanto, recebi uma proposta para ser cofundador de uma empresa que já tinha algum valor demonstrado no mercado, que é a Agentify, não sei se vocês já ouviram falar. Basicamente, aquilo era um assistente pessoal assistido por inteligência artificial, que é capaz de processar linguagem natural e compreender as intenções e responder aos pedidos. Estava, sobretudo, orientado para a saúde, em que já estava disponível em Espanha, Argentina, Chile, e então o que acabou por acontecer foi, fui convidado e eu ingressei na equipa de desenvolvimento e fiquei responsável pela equipa de desenvolvimento, como CTO, e desenvolver a equipa, o produto e torná-lo escalável, sendo um chatbot, um agente que é capaz de processar mensagens, é necessário receber bastante input e poder processá-lo sem demasiada latência, porque na verdade é crítico para este tipo de sistemas, porque nós humanos tendemos a ficar impacientes se não tivermos uma resposta rápida. Depois de estar na Agentify, eu voltei à Farfetch por um breve período e depois acabei por ser convidado para entrar na Revolut no início do ano passado, em Londres, e juntei-me à equipa e tive sobretudo responsável por toda a parte de mobile, da parte de business da Revolut. Eles têm dois segmentos, o segmento retail, que é o que nós utilizamos normalmente no dia-a-dia, quer dizer, eu falo por mim, eu já era cliente de Revolut antes de ser convidado, e então eles depois também têm uma parte de business que é orientada às empresas, e eu fiquei responsável pela parte de back-end do produto de business. As coisas correram muito bem, eu passei para outro produto muito recente da Revolut, em que estive envolvido, que é a parte deles poderem fazer processamento de pagamentos,
no sentido em que eles se transformam num payment provider, que permitem que qualquer negócio possa incluir no seu website uma plataforma de processamento de pagamentos, em que tem como sistema de processamento a Revolut. Fiz parte do lançamento e evolução desse projeto, e depois entretanto, recebi uma proposta para ir parar à Glovo, okay? Que é onde eu estou há cerca de um mês, peço desculpa, deste mês. E vim para Barcelona, é onde eu estou neste momento. Não sei se vocês têm visto na televisão, isto tem estado ativo em termos de manifestações. Tenho um palco especial, visto que estou perto de onde acontecem essas manifestações, mas estou em Barcelona há um mês e estou na empresa. Estou incluído numa equipa que tem como objetivo refazer uma das partes do sistema de encomendas da Glovo. Por causa de questões de escalabilidade, é necessário ter algumas preocupações e neste momento estou envolvido nessa equipa. E o que mais uma vez, e é relevante para a palestra, porque significa que são sistemas de grande escala e muitos do que nós vamos falar aqui assim é o dia a dia. Pronto. Dada esta pequena introdução sobre mim, eu gostava de dizer o que é esperado aqui da palestra, não é? É percebermos, ok, o que são os sistemas de larga escala. Eu tenho uma ideia que vocês já percebem o que são, como é que eles são envolvidos na nossa vida, os desafios que estão associados a estes sistemas, o que é que nós podemos encontrar na indústria, o que é que nos pode ajudar a lidar com este tipo de sistemas e alinhar o nosso mindset enquanto pessoas, trabalhadores na área de informática, que eu acredito que todos nós somos ou seremos no futuro, no caso de vocês, e o que é preciso para alinharmos aqui o nosso mindset. Ok, o que são os sistemas de larga escala, porque é que eles existem? Basicamente tudo surge da evolução tecnológica que nós temos vindo a sofrer nestes últimos anos, já há alguns anos, em que nós temos assistido a uma democratização do acesso às tecnologias. Todas as pessoas têm computador, todas as pessoas têm smartphone, as pessoas estão always on. Existe uma procura muito grande pela conexão, pelo estado sempre ativo nas redes sociais, seja pelo Twitter, seja pelo TikTok mais recentemente. As pessoas gostam de estar ligadas e de perceberem o que é que está a acontecer à sua volta e de partilhar. E isto é apenas um dos exemplos. Noutros exemplos, nós cada vez mais temos serviços eletrónicos. Com a questão da pandemia, todos nós estamos confinados e somos obrigados a utilizar estas soluções eletrónicas, e isto aqui resulta, obviamente, em sistemas que têm que ser capazes de aguentar com muita carga, seja de conexões ou de processamento, e têm que ser soluções preparadas para isso. Alguns dos exemplos que nós temos nas redes sociais, não só nas redes sociais, nas aplicações de messaging, e-commerce, plataformas de e-commerce que utilizamos, streaming, delivery, consumo de notícias, banca e, como eu estava a dizer, até portal das finanças, não é? para o e-fatura. Tem que ser um sistema preparado para grande escala, porque volta e meia lá aparece uma notícia no telejornal a dizer que a plataforma das finanças está mais uma vez em baixo, e é exatamente por causa destas questões. Ok. Vamos então, se calhar, em vez de estarmos aqui a falar, ok, isto é a larga escala, tem grande número de utilizadores, vamos perceber o que é que isto significa na verdade. Vamos pegar aqui, por exemplo, num exemplo do YouTube, ok? O YouTube, eu fiz uma procura, é aproximado, não importa muito se o valor é concreto ou exato, mas não há de andar muito longe, tem mais ou menos 2 mil milhões de utilizadores. E quais destes 2 mil milhões nós temos aproximadamente 800 milhões ativos diariamente, ok?
Se nós tivermos que um utilizador destes ativo diariamente vir, em média, 5 vídeos por dia, nós vamos então ter cerca de 46 mil vídeos por segundo a serem vistos no YouTube. Se assumirmos que o rácio entre upload e visualização é de 1 para 200, ok? Então significa que nós vamos ter cerca de 230 vídeos a serem enviados para o YouTube por segundo. Se assumirmos que existe um upload de 500 horas de vídeo, mais ou menos todos os minutos, ok? Então vamos ter cerca de 1500 gigabytes por minuto, ou 25 gigabytes por segundo, como tráfego de inbound nos servidores do YouTube para processar. Obviamente excluindo aqui algum processamento e encoding que possa existir do lado do YouTube, que pode e faz de certeza grande diferença. Enquanto que, assumindo o rácio que nós tínhamos falado, a bandwidth de download será de 1 terabyte por segundo. Isto, obviamente, são números gigantescos e isto é um produto só por si especial, porque estamos a falar de uma das plataformas que mais tráfego tem e a lidar com o vídeo, que é das coisas mais pesadas em networking, mas isto são números de um sistema de larga escala, ok? E isto não pode simplesmente ser trabalhado como se fosse um sistema normal, porque se o sistema não for preparado para ser de larga escala, há de ser muito difícil torná-lo em pouco tempo, em pouco período de tempo. Eu gostava de dar uma ideia aqui do que é um sistema comum de software, como nós o conhecemos, ok? Temos sempre a primeira parte, que é o cliente, e isto aqui pode ser nas diferentes tipos de plataformas. Depois temos a plataforma central de processamento, ok? E esta plataforma tipicamente tem duas partes. Uma parte transacional, que é a parte com a qual o cliente interage. Imaginem, se vocês estiverem a fazer compras na Amazon, há de ser o catálogo, há de ser o produto, o serviço de carrinho, o serviço de checkout. Todos estes são serviços transacionais, no sentido em que fazem parte da transação do cliente para processamento das suas intenções. Depois existe toda a parte operacional, que é o que acontece fora da visão do utilizador. Imaginem, vocês fazem uma compra com a Amazon. É preciso depois toda uma parte de uma plataforma que pegue na vossa encomenda que vocês compraram, a processe, encontre no armazém, envie, toda esta parte de logística, toda esta parte de operação, invoicing e tudo mais, é uma parte operacional. E uma parte também fundamental é esta parte de data. E a parte de data, quando eu falo aqui em data, não quero dizer a base de dados, que essa está mais ao lado, mas é toda uma infraestrutura que existe hoje em dia para fazer análise de dados a tudo o que acontece no sistema, ok? Quantos likes é que o utilizador tem no Instagram, todas estas métricas, perfis de utilização são analisados por uma pipeline de data, em que depois trabalham os data engineers, machine learning e todos esses algoritmos para extrair e poder processar de uma forma a tornar a plataforma mais personalizada ao utilizador. E é uma parte fundamental do sistema, ok? E existe uma coisa aqui que... não sei se alguém queria dizer alguma coisa. Não. Existe aqui uma coisa que é quase invisível aos nossos olhos, ok? Mas está lá e é um fator presente, que é a rede, ok? E a rede está ali, são aquelas setas a laranja e é na verdade o que dá suporte à comunicação entre estes serviços todos e entre estas componentes todas, ok? E não é desprezar, porque como nós estamos a falar de sistemas de larga escala, todos estes componentes têm um impacto brutal na utilização e no desempenho destes serviços. Começando então pelo cliente e percebendo um bocado o que é que são as suas... qual é o seu papel, quais são as suas dificuldades, as vantagens e características em sistemas de larga escala. Existe uma característica nestes tipos de sistemas em que é a capacidade está
a aumentar constantemente, no sentido em que de ano para ano existe um melhoramento da capacidade, seja de processamento de memória, e isto leva a que a exigência em termos de sistema seja maior. Existem diferentes versões e sistemas operativos que devem ser suportados, existem diferentes tipos de conexões e casos de uso, e isto significa que vocês estão ligados ao telemóvel, à internet, podem estar a utilizar 4G, se calhar estão a utilizar 2G e entram num túnel e depois têm conexão e depois passado X tempo já não têm, e então há uma necessidade de adaptar os sistemas a todas estas condicionantes. Okay? Eu posso dar um exemplo eu vou dar 2 exemplos, um em que fez parte de um problema que nós tivemos, por exemplo, na Revolut, em que existia a necessidade de fazer o fetching ou ir buscar as transações que um cliente, um determinado cliente tinha feito, e era necessário fazer aquele scroll infinito, quando vocês vão à aplicação e começam a ver todas as transações, e foi preciso desenhar esta funcionalidade por toda uma envolvência de novas funcionalidades. De Open Banking não interessa muito para o caso, mas foi necessário desenhar isto. Isto significava que foi necessário definir onde é que esta lógica de fetching ou esta lógica de ir buscar estes resultados deveria ficar. Okay? O sítio natural, se nós formos pensar, tipicamente isto fica no back-end, ou seja, fica no servidor, é o servidor que fica responsável por fazer a agregação de todos os resultados de transações. Imaginem, se vocês têm 20 contas, é o servidor que deve ir buscar as 20 contas, transações de 20 contas, processa tudo e envia isto para o cliente, ok? Este seria a primeira abordagem. Na verdade, o que é que acontece com o sistema de grande escala? Se nós tivermos os servidores a fazerem este tipo de trabalho, nós vamos aumentar o tempo que um pedido está à espera para ser atendido, o número de threads que o servidor precisa ter a trabalhar para responder a um só pedido, porque ele vai ter que fazer 20 pedidos internos para descobrir estas transações todas. Vai ter que existir aqui um número grande de ligações, seja a serviços externos, seja a base de dados, para responder a este pedido. E então, o que se acabou por fazer foi delegou-se esta responsabilidade para a aplicação mobile, ok? O back-end disponibiliza a hipótese de ir buscar transações por conta e será a responsabilidade do mobile ir buscar para as diferentes contas que quer mostrar estas transações, depois fazer a montagem desta lista no próprio dispositivo e fazer esta mostragem. Isto foi um desafio que, lá está, é passar esta lógica e desenhar o sistema tendo em atenção os clientes, porque eles também podem fazer parte e faz sentido que muitas vezes o façam, que é para aliviarmos e repartirmos esta pressão que existe nesses sistemas. Outro exemplo que eu posso também falar sobre isto aqui assim, recentemente eu li um artigo do Facebook em que eles tiveram que refazer a aplicação de messaging deles, Facebook Messenger. Eles refizeram a aplicação para todas as plataformas de forma a suportar e a conseguir tornar a experiência do utilizador muito mais fluida e muito menos pesada, com muito menos overhead para a infraestrutura deles. Ou seja, esta foi mais um caso em que os clientes foram desenhados e pensados para dar resposta a estes problemas. Depois, falando um pouco na parte do sistema, e aqui esta parte do sistema eu estou a referir toda a parte de plataforma, seja servidor, aquela parte transacional, aquela parte operacional, dados, base de dados, ok? Existe aqui uma série de características e nuances que estão bastante implícitas nestes tipos de sistemas. Uma delas é a capacidade de processamento, e aqui eu quero dizer latência, ok? É muito importante num tipo de sistema destes nós termos controle de quanto é que é a latência de um determinado endpoint, do determinado fluxo do utilizador e quanto é que é o tempo que demora, por exemplo, a ir buscar o meu feed do Instagram para eu poder mostrar.
quanto tempo é que isto demora? E a verdade é que para isto são utilizadas métricas como aquele P99 ou P95, aquilo nada mais é do que o percentil 99 e o percentil 95, que é quanto tempo 99% das vezes ou 95% das vezes o servidor demora a responder ou quanto tempo esta operação demora a ser concluída e é uma métrica muito importante, é uma métrica de análise do sistema, é uma métrica que indica como é que o sistema se está a comportar e, sobretudo, com novos desenvolvimentos, como é que esta métrica foi afetada, ok? Nós não queremos esta métrica muito alta, porque isto significa que o nosso servidor vai estar muito tempo ligado à base de dados, vai demorar muito tempo a servir um cliente e vai obrigar a que os recursos sejam necessários mais recursos para responder a esta necessidade. Portanto, nós tentamos sempre ter uma latência baixa nos diferentes tipos de recursos e quando eu digo baixa, eu digo abaixo dos 500 milissegundos e eu diria que se estiver abaixo dos 100 milissegundos é um ótimo resultado. Em startups, eu posso dizer que muitas das vezes temos pedidos ou as empresas dão-se com pedidos que demoram 15 segundos a processar. Isto aqui é uma realidade totalmente diferente. Esta é uma preocupação muito própria de sistemas com grande escala. Depois temos também disponibilidade, uptime, ali eu tenho o que é o SLA, que é o Service Level Agreement, e tipicamente é porque estes sistemas carecem de uma definição do que é quanto tempo é que eles têm de estar disponíveis e qual é que é o expectável que existe a downtime destes serviços, ok? Tipicamente é medido no número de novos, no 99.9999, e é o SLA que é medido neste número de novos, e estes sistemas comportam. Se vocês forem ver em qualquer serviço que a Amazon disponibilize, há de ter sempre lá um SLA em que eles garantem, e nós, enquanto desenvolvedores de um sistema, devemos definir isto para o nosso sistema, que é para nós percebermos quais é que são os ajustes que devemos fazer. Depois existe também a quantidade de memória que nós estamos a utilizar nos sistemas, o espaço, ok? Isto significa base de dados. Se temos bases de dados muito grandes, quanto é que isto está a custar em termos de disco? Quanto é que custa trazer uma página da base de dados para memória? Estamos a ter uma tabela muito grande, estamos a ter uma base de dados muito grande. Tudo isto são preocupações. Escala é qual é que é a facilidade em escalar um determinado tipo de serviço, e isto deve ser uma característica que deve ser assegurada quando o serviço é pensado. Se conseguimos ou não lidar com o assincronismo, e isto é quando nós temos sistemas em grande escala, o menor número de coisas que nós conseguimos ter de forma síncrona, mais fácil é o sistema de escalar, porque se nós estamos à espera de sincronismo, então nós estamos à espera que as coisas respondam rápido, respondam num determinado período de tempo, e se nós, enquanto desenvolvedores e enquanto produto, aceitarmos o sincronismo e conseguirmos viver com essas decisões, que nem sempre é possível, torna tudo muito mais fácil. Existe também ainda a particularidade da segurança, seja ela autenticação, autorização e mesmo na parte de comunicação entre serviços, que é preciso assegurar neste tipo de sistemas e é preciso ter cuidado com o overhead que elas adicionam. Nós não podemos simplesmente adicionar autenticação em todos os serviços e tratamento de pedidos entre diferentes serviços e esperar que isso não tenha um impacto. Normalmente tem um impacto grande. Por fim, a parte da network, a parte da rede, existe aqui uma preocupação com a bandwidth, que é a largura de banda que uma determinada rede consegue aguentar de tráfego, e isto é uma preocupação em sistemas de grande escala porque nós temos muito tráfego a navegar na rede. A distância, que é quanto é que vai ser
a distância, quanto é que vai ser a distância desde o servidor até ao cliente em que é preciso enviar estes dados, há mais probabilidade de haver congestionamento na rede, há mais probabilidade de existir uma falha de pacotes e de haver uma retransmissão, necessário ser a retransmissão, e por isso é que nós vemos muitas vezes que os servidores, a internet está muito lenta. O que é que tipicamente as empresas fazem? Encontram uma solução de CDN para distribuir os conteúdos mais próximos do utilizador. Existe esta preocupação na rede, existe a preocupação da saturação, que é nós não podemos ter todo o tráfego assim de um data center, ou seja, se nós tivermos o conjunto de servidores em Londres e tivermos lá tudo concentrado, todos os nossos recursos, muito provavelmente podemos ter uma saturação de diferentes serviços que até podem nem estar relacionados, mas o facto de estarem todos concentrados num ponto da infraestrutura pode ser um problema. E segurança, porque se nós temos os dados a partilhar e a serem transportados na rede, existe aqui a preocupação com a segurança, mesmo a nível da camada de rede. É muito bonito falar em sistemas de grande escala e pensarmos o que é que podemos fazer para montar um sistema confiável, que é escalável, que é capaz de aguentar esta escala, mas existe aqui sempre um reverso, que é nada de graça, e existem aqui trade-offs que são necessários fazer. O que eu diria que é o fundamental é o produto. O cliente deve sempre guiar o que é o produto que está a ser desenvolvido, e isto significa que muitas das vezes nós não montamos um sistema de grande escala porque é fixe. Eu quero mesmo é que a minha aplicação seja uma aplicação de grande escala. Não, é o cliente que vai dizer se tem ou não a escala. Se estivermos a fazer um produto que é para empresas e, na verdade, aquilo dá muito dinheiro, mas só 1000 empresas é que vão utilizar, se calhar as nossas preocupações não são em tornar aquilo um sistema de grande escala, porque, na verdade, não vai tirar grandes benefícios disso. Existe também o trade-off do dinheiro, e isto significa que custos e lucro. Custos porque nós não podemos ter a melhor infraestrutura do mundo, com maiores servidores, servidor com maior capacidade em termos de memória, CPU e disco, e então isso é uma preocupação. Não podemos, então temos que escolher bem onde é que vamos usar as nossas ferramentas. Em termos de revenue, no sentido em que o negócio, no fim de contas, ele quer ser rentável. Portanto, isto vai ser uma coisa que vai ser um bottleneck nas vossas decisões. Se o que vocês estão a fazer não dar negócio à empresa, então é capaz de não ser uma prioridade tão grande e passa na escala de prioridade para baixo. Tempo. Não temos todo o tempo do mundo para implementar as soluções. Há muitas coisas a fazer nas empresas, sobretudo em startups ou empresas que estejam a tentar escalar o seu produto rapidamente. O tempo é um fator muito crucial. Depois temos diferentes tipos de restrições, sejam restrições físicas. Se nós estamos num país que não permite que a equipa se junte para tomar as decisões, não existe esta facilidade em juntar diferentes pessoas de diferentes áreas para tomar decisões. Isto pode criar barreiras. O país não estar bem posicionado em termos de produto pode criar uma barreira a montar um sistema de grande escala, na medida em que pode não ter os requisitos de produto ideais para que esse sistema seja bem sucedido. Existem restrições tecnológicas, não nos permitirem utilizar determinada tecnologia para desenvolver o produto. Isto pode criar grandes entraves. Existem restrições legais, não é possível fazer, por exemplo, passar os dados dos utilizadores da Europa
para os Estados Unidos, por causa da questão do GDPR. Isto é uma questão legal, que por muito que vocês queiram pôr o vosso sistema, ok, mas eu quero que o meu sistema nunca falhe, e se o data center da Europa morrer, eu quero passar os meus dados para os Estados Unidos, que é para eu nunca perder, ok? Não é possível por causa de uma restrição legal, não é possível nós passarmos os dados, então é preciso arranjar outras soluções, e isto é uma restrição legal. Existem também ainda restrições éticas, por exemplo, se vocês tiverem necessidade de analisar algum determinado tipo de tráfego e exista, por exemplo, um tipo de discriminação que vocês possam ou não fazer, não sei de nenhum caso, mas se isso acontecer é uma restrição ética e em que também é preciso ter cuidado e nós temos esta consciência. O que é a realidade no dia-a-dia que nós encontramos nos sistemas de grande escala, na indústria? Existe muito legacy code, ok? Existe código que já foi feito há algum tempo, que foi feito com alguma pressa, em que não tem grande detalhe e grande tipo de cuidado, então é preciso manter este código, e isto é um entrave que se encontra a desenvolver sistemas de grande escala, porque é código tipicamente não otimizado, existe falta de documentação, ok? Vocês muitas vezes olham para código, não percebem o que está lá, perguntam à pessoa, olha, o que é isto? Não sei, já está há muito tempo, não faço a mínima o que é que isto é. Existe isto aqui assim, e isto aqui é mais uma vez um entrave que leva a que se cometam alguns erros e se tenha alguns problemas. Speed, ou velocidade, é um fator crítico. As empresas querem que as equipas de desenvolvimento continuem a entregar funcionalidades o mais rápido possível e que se mantenham as características do sistema. Não se perca a escalabilidade, não se perca a capacidade de processamento de alto tráfego, e que as novas funcionalidades sejam desenvolvidas permitindo essa escalabilidade no futuro também. E isto aqui é um desafio muito grande, manter isto enquanto se faz um desenvolvimento de software e enquanto se pensa na forma de o fazer, é um desafio. Existe muita incerteza, o negócio não sabe por onde deve ir, quando se toma uma decisão, não é certo que esta seja a decisão certa, pode ser necessário fazer de outra forma, e daí existe este pivoting que é muito comum nas startups, em que é uma preocupação que nos deve preocupar a nós enquanto desenvolvedores, porque nós estamos a fazer código que nós achamos que é escalável, que é passível de aguentar com uma determinada carga, mas o tipo de otimizações que nós fazemos não pode comprometer qualquer necessidade que haja de fazer um refactor. Portanto, devemos programar de forma genérica, devemos programar de acordo com os design patterns que ajudam neste tipo de decisões, mas é algo que vamos ter sempre que lidar, e com esta incerteza. E no fim, mais uma vez, são os revenues e os costs que acabam por guiar muitas vezes as decisões e as restrições do que nós encontramos. Que tipo de conceitos é que normalmente estão associados aos sistemas de grande escala? Microserviços ou arquiteturas orientadas a serviços. Isto é uma coisa que está bastante difundida no meio da indústria, vocês provavelmente já ouviram falar. Nada mais é do que ter pequenas aplicações que contenham o código e possam ser escaladas individualmente. Caching, queues e data partitioning, nada mais é do que nós termos serviços que nos permitam guardar informação temporária para permitir um acesso mais rápido a esta informação, tal como o CPU faz. Queues, para termos aquele processamento assíncrono que eu falei anteriormente. Data partitioning, para nós podermos escalar a base de dados. Bases de dados relacionais são difíceis de escalar e nós podermos ter sharding nas bases de dados é algo que pode permitir esta escalabilidade. É claro que é necessário fazê-lo com cuidado. Test-driven development, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim.
software tem que ter testes, ok? Eu costumo dizer que eu não gosto de ser acordado às 4 da manhã, porque um código que eu fiz às 9 da manhã não está a funcionar bem. E sistemas de grande escala são tipicamente sistemas que funcionam 24 horas, e então o que significa que se nós orientarmos o nosso desenvolvimento a testes, ou seja, nós garantimos que o nosso código está funcional com os testes, partimos primeiro do teste e isso vai-nos tornar, vai-nos retirar o bias que nós, ou a confiança que nós costumamos ter no código, que o nosso código funciona sempre e tipicamente não falha, e o que não é verdade. E este tipo de metodologia vem ajudar a colmatar esse ponto. Depois existe um conceito que é do Main Driven Development. Eu vou deixar aqui só por alguém que tenha curiosidade. Basicamente é nós orientarmos o nosso código a domínios, que são chamados de Bounded Context. Isto significa que nós vamos tornar modulares diferentes partes do nosso código, que depois podem ou não ser extraídos para microserviços, e que permite que o nosso desenvolvimento seja feito mais facilmente, por causa do linguagem específica para o domínio, de limites muito bem definidos. Tem uma série de características, eu aconselho a quem tiver curiosidade a ir procurar. Existe uma parte muito importante neste tipo de sistemas, que é observability, que tem 3 grandes pilares: logs, métricas e tracing. Logs para nós podermos acompanhar o que é que está a acontecer com o sistema, métricas para percebermos quantos requests tem o nosso endpoint, quantos erros tivemos na última hora, quantas vezes foi necessário recorrer a algum tipo de fallback, e tracing para nós percebermos o nosso sistema, como é que ele está a comportar-se nos diferentes tipos de serviços. Existe ainda a parte de autoscaling, em que é a capacidade do nosso sistema poder escalar automaticamente de acordo com a carga. Isto vai permitir responder a piques de tráfego, e isto é uma característica bastante importante. Por exemplo, na Glovo, todas as horas de almoço e jantar, o sistema tem que automaticamente, até para poupar custos, obviamente, tem que escalar, que é para poder aguentar com um aumento de tráfego que existe, né, nessas horas. Existe aqui também uma cultura de DevOps. Eu acredito que isto aqui já esteja bastante difundido, mas nós queremos que os nossos sistemas tenham CI/CD, Continuous Integration e Continuous Delivery. Significa que todo o código que nós fazemos deve ser posto em produção o mais rápido possível, até para evitar grandes ciclos de desenvolvimento em que uma feature se torne já desatualizada. Blue-green deployment significa que nós tentamos fazer o deployment. Se alguma coisa correr mal, nós conseguimos facilmente passar para o que estava lá anteriormente. Automated pipelines, isto significa que quando nós pomos um novo código no branch de master, ele há de ter corrido os testes, há de ter sido tratado de acordo com o que está definido na pipeline de processamento da empresa. Infrastructure as code, e isto significa nós termos blueprints para o que são os nossos sistemas. E se vocês pensarem num sistema de grande escala, nós temos uma parte em que temos muitos microserviços, temos muitas partes diferentes, e termos quase um ficheiro. Vocês podem imaginar o que são estes blueprints. São ficheiros tipicamente não, são mesmo texto onde está descrito o que cada serviço tem, quantos CPUs tem aquela máquina, qual é que é a memória, qual é que é o espaço em disco, e tudo isto está detalhado numa planta, num ficheiro de texto, em que depois é processado por um determinado programa, que o que vai fazer vai montar o que vocês especificaram no texto e há de replicar isto aqui na Azure, na AWS ou na Google Cloud Platform. E depois existe aqui uma cultura muito interessante, que é a post-mortem culture. Isto nada mais é do que quando algum problema em produção acontece, e acreditem que acontecem alguns, existe
toda uma framework que se deve seguir para identificar qual foi o problema, para retirar ilações do que é que foi o problema e para prevenir que no futuro aconteça, ok? Não se tem mesmo de todo, e não é completamente abolido deste processo culpar alguém, ok? É mais identificar o que é que falhou no processo. Todas as pessoas falham, mas se calhar se uma pessoa falhou é porque o processo deixou que esse erro da pessoa tivesse passado. Então é preciso iterar. O que é que nos pode ajudar a trabalhar com estes sistemas? Eu diria que isto aqui é muito, muito próprio para o vosso estado atual. Educação, ok? No sentido de tudo o que vocês sabem agora, as bases, vocês aprendem o que é que os sistemas distribuídos, como construir o software escalável, no sentido de que vocês usam os padrões de desenvolvimento, vocês percebem como é que se fazem o desenvolvimento orientado a objetos, vocês percebem quais são os trade-offs de adicionar diferentes complexidades no código, as bases de dados, que tipo de base de dados é que se deve escolher. Tudo isto aqui são básicos e questões fundamentais, ok? Que simplesmente são cruciais quando estamos a falar deste tipo de sistemas. Porque, tipicamente, esses sistemas são otimizados e são feitos com o que eu diria que é a base da informática. Não existe aqui, assim, conceitos revolucionários. Nada mais é do que aplicar os básicos que nós sabemos em níveis mais elevados. Continuous learning, ou seja, uma aprendizagem contínua. Apesar de nós fazermos a universidade, existe tanto para aprender que é muito difícil estar parado, ok? Vocês têm que continuar a ler, continuar a perceber, vocês vão entrar em contextos diferentes. Uma mentalidade de aprendizagem a porta mais famosa do mundo. É essencial. É um leigo, conhece? Sim. Eu pedia-vos que desligassem os vossos microfones se não estiverem a fazer perguntas. E depois, outra questão será conhecer as ferramentas, ok? Se vocês estão a trabalhar com alguma coisa, conheçam muito bem essa coisa que vocês estão a trabalhar, percebam os prós e os contras, percebam em que é que o que vocês estão a trabalhar é forte e o que é que vocês podem melhorar ou colmatar de outra forma, e sejam tecnologicamente agnósticos. Isto significa que não se prendam só a uma linguagem. Eu gosto só de Java, eu gosto só de Ruby, eu gosto só de Python, eu gosto só de C#, eu gosto de JavaScript. Na verdade, eu não gosto de JavaScript, mas eu gosto de TypeScript. Não se prendam nisso, ok? O cômputo geral tem que ser um sistema, ok? E o sistema há de ser constituído por diferentes partes e nem todas as ferramentas são ideais para todas as partes, ok? Por isso é crucial. Equipa e comunicação é muito importante, ok? Vocês não vão trabalhar sozinhos e saber trabalhar com equipa é muito importante para conseguirem aprender, conseguirem contribuir, conseguirem desenvolver novas soluções e de uma forma estruturada. E a comunicação é tão importante quanto, porque é importante comunicar como é que está o seu estado. Eu estou com dificuldades nisto aqui assim, eu posso ajudar nisto aqui assim. Toda esta parte de comunicação é essencial. Eu diria que vejam-se livros da magia. E o que é isto? É tipicamente quando vocês estão a desenvolver, existem todas aquelas frameworks, existem os ORMs da vida para fazer um mapeamento à base de dados, que é genial, e para fazer bootstrap de projetos não há melhor. Quando se está a lidar com aplicações de grande escala, quanto mais fina for a camada que vos separa dos conceitos, melhor, porque menos magia ali no meio a acontecer. E o que é que isto significa? Significa que vocês controlam toda a stack de desenvolvimento e deploy. Acesso à base de dados, vocês controlam quais queries é que estão a ser executadas. É claro que nós não queremos o nível cru, mas queremos a camada fina. A abstração é importantíssima. Nós não precisamos saber como é que todos os sistemas funcionam. Nós devemos perceber que ele existe, devemos perceber as suas características, mas não precisamos de o conhecer a fundo. E saiam da vossa zona de conforto. É importante, porque nós não saímos a saber tudo e nós não conhecemos sequer um terço
de todas as soluções que existem. Portanto, pôr-nos à prova todos os dias é uma coisa bastante importante e crucial. E uma coisa que eu costumo dizer quando eu entrevisto pessoas ou quando eu digo um conselho a uma pessoa mais júnior é óbvio que tu vais fazer decisões, ok? Vais tomar decisões e vais ter que escolher um caminho e uma implementação. Toma as tuas decisões bem formadas e bem fundamentadas. Isto significa que se tu tens uma defesa para o que é o teu argumento, então muito provavelmente tu estás em melhor ponto para discutir com o que é que seja, mesmo que estejas errado do que tu estás a defender, tu tens o teu ponto ok, mas foi isto que eu pensei para desenvolver isto. Se calhar não tinha a informação que precisava, mas a informação que eu tinha levou-me a decidir isto aqui assim. Isto é um ponto que vos vai levar a crescer e vos vai levar a perceber o que é que vos falhou e o que é que vocês podem melhorar. Eu depois tinha aqui um desafio, não é um desafio, é mais uma visão guiada do que era, por exemplo, o que seria, por exemplo, desenhar um sistema como o TikTok, mas eu diria que isto ainda leva mais uns 5, 10 minutos, não sei se devemos avançar ou se calhar se preferes passar para as partes das perguntas e respostas. Eu posso depois passar os slides. É como preferires. Temos algumas perguntas, mas é como preferires. Eu se calhar falo só no instante. Se nós quiséssemos desenhar um sistema que tinha como requisitos em que os utilizadores podem criar uma conta, podem fazer um upload de vídeos muito curtos e têm um scroll infinito de lista de vídeos. Se tivermos este tipo de volume, 100 milhões de utilizadores diários, se tivermos 40 milhões de utilizadores concorrentes no ponto alto do dia, isto vai nos levar a termos 40 milhões de queries ou 5.5 mil requests por segundo a serem tratados. Se tivermos aquele rácio de upload view de 1 para 200, então nós vamos ter cerca de upload de 500 mil vídeos. E se tivermos uma largura de banda normal de 800 KB por segundo para cada um dos vídeos, então significa que vamos ter mais ou menos 7 GB de dados por dia. Como é que nós desenhamos um sistema destes? Eu diria que se os requisitos é que nós precisamos ter um feed, precisamos ter uma conta, precisamos de fazer upload de vídeos, então normalmente poderíamos desenhar um sistema que continha todas estas 3 partes. Obviamente uma base de dados. Qual é que é o grande problema de fazermos isto desta forma? É que há de ser difícil escalar uma coisa assim, ok? Então o que nós vamos muito provavelmente dizer é, ok, então vamos ter 3 diferentes serviços, ok? Cada um vai ter a sua responsabilidade, eu posso tratar cada um deles individualmente e então criamos um serviço para cada um destes diferentes conceitos. Mas depois nós se calhar dizemos, eu não quero que o meu cliente saiba que existem estes 3 serviços. Então eu vou criar aqui uma camada de uma API Gateway, que é para o meu cliente só saber esta camada e poder fazer pedidos aqui. Internamente eu lá depois hei de saber como é que eu hei de montar e organizar isto. Então depois eu vou ter os diferentes serviços, em que eu aqui, lá está, porque eu vou querer escalar, vou precisar de ter diferentes instâncias destes serviços, então eu vou precisar de load balancers para poder escalar horizontalmente este tipo de serviços. Também adicionamos uma base de dados para cada tipo de serviço para permitir escalar diferentes tipos de volumes nestas bases de dados. Se nós dissermos, ok, então, mas eu não quero guardar os vídeos na base de dados, porque eu sei que isso não é performant, então podemos ter um tipo de file storage, como o Amazon S3, em que os clientes depois podem ir lá buscar os vídeos para fazer fetches. Este sistema já é um sistema mais elaborado, já consegue escalar, mas na verdade os nossos clientes haviam de se queixar de que se nós tivermos o servidor em Londres, se eles estiverem na Grécia, havia de ser muito lento a carregar os vídeos. Portanto, nós íamos precisar de uma CDN, que é uma Content Delivery Network,
que basicamente a funcionalidade é ter servidores mais perto desses utilizadores, e havíamos de precisar desta parte. Então, o que é que nós faríamos? Teríamos que montar aqui um sistema, um serviço à parte, que seria este encoder, que o que faria para além disto era tornar também os nossos vídeos mais pequenos, comprimi-los em diferentes formatos, porque os clientes, quando estão a aceder aos vídeos, nem sempre têm a mesma conexão, é um dos pressupostos anteriores que eu falei, portanto, se calhar também não precisa do vídeo em toda a qualidade, então nós fazemos aqui esta gestão e depois publicamos este conteúdo para a CDN e o cliente depois acede da CDN. Se nós virmos, ok, mas a nossa base de dados não está a aguentar, então nós podemos adicionar aqui uma camada de caixa à frente da base de dados e reparem que nós estamos simplesmente a fazer crescer este serviço e a nossa arquitetura, adaptando a coisas que vão acontecendo, ok? Como nós preparamos o sistema inicialmente, nós conseguimos fazê-lo evoluir de uma forma mais organizada. Se chegasse outro requisito em que nos dissessem, ok, mas este tipo de serviço de feed tem que ser mais personalizado e tem que ser orientado para cada tipo de utilizador. Então nós aqui precisaríamos de criar aqui uma nova entidade, que é este Personalized Feed Generator, que ficaria responsável por cada vez que o utilizador fizesse sign-in, ou ele percebesse que tipicamente este utilizador faz sign-in no período da tarde, então antes dele fazer sign-in eu vou pré-gerar o feed de vídeos dele e aí de passar esta informação para o sistema de feed, para aquele serviço de feed que há de obter esta informação e devolver ao utilizador. Okay? Isto são tudo otimizações que não precisam de ser feitas numa fase inicial, mas só conseguem aparecer porque este serviço, esta arquitetura foi montada desta forma. Aqui é simplesmente um resumo do que é que nós vimos, basicamente são os conceitos que nós passamos, vimos uma introdução, quais são os desafios associados a este tipo de sistemas, o que é que nós podemos encontrar na indústria e o que é o dia-a-dia, o que é que nós, enquanto pessoas e pessoas que estudamos informática, nos podemos preparar e o que é que podemos fazer para trabalharmos com este tipo de sistemas e percebermos um bocado com este exemplo do TikTok, ou deste clone do TikTok, o que é que tipo de mindset é que nós temos de ter para trabalhar com estes serviços. É imaginar sempre que eu gosto de quando estou a analisar um sistema, perceber, ok, é desenhar para falhar. E se este serviço falhar, quais é que são as implicações? Como é que eu posso fazer que ele não falhe? Como é que eu posso gerir esta falha de uma forma mais inteligente? E é então o Architecture for Failure, que eu diria que é um mindset que pode ajudar muito a trabalhar com estes serviços. E é isto. É o fim. Esta é a parte de perguntas e respostas. Eu peço desculpa por me ter alongado um bocadinho mais. Não tem problema, não tem problema. Pronto, posso começar então com as perguntas, Tiago? Sim, à vontade, sim. Ok, a primeira pergunta que temos é do Guilherme Martins e ele diz o seguinte: como é que comunicas com a equipa em Barcelona? Inglês ou espanhol? É inglês. Se fosse espanhol, eu consigo perceber, eu acho que todos nós portugueses conseguimos perceber, e Sim, nós sim. dizemos que conseguimos falar porque sabemos o portunhol. Como base, eu digo que eu não consigo falar espanhol. Se eu tiver que arranhar alguma coisa, lá vai, mas é tudo inglês. A equipa é inglesa e é assim que se comunica. É verdade. Ok, o Nelson Teixeira diz o seguinte: tendo em consideração todas as empresas por onde passaste, qual foi aquela que, na tua opinião, enriqueceu mais os teus conhecimentos de engenheiro informático? Eu diria, é diferente, sabes? É diferente, não. É difícil eu responder a essa pergunta, porque de todas as situações eu tento sempre aprender o que é que eu consigo, eu tento sempre olhar o que é que eu consigo extrair desta experiência. Eu posso dizer que quando eu criei a minha startup do início, eu tive que montar um sistema, portanto eu deparei-me com muitas destas dificuldades. Quando eu estive na Farfetch, foi o meu primeiro emprego em que eu tive que lidar com diferentes pessoas, diferentes equipas, um sistema que a resistência à falha tinha que ser grande porque tinha implicações grandes para o negócio.
Mas eu posso dizer que, por exemplo, agora na Glovo também tem sido, mas eu estou aqui há um mês, eu não consigo falar com muita experiência, mas quando eu trabalhei na Revolut, foi o produto tecnologicamente que eu trabalhei que estava mais aprimorado. Okay? Existe uma exigência técnica muito grande, ok? E que vos obriga a desenvolver com um certo grau de rigor muito elevado. E isto levou-me a que qualquer tipo de contribuição que eu tivesse de fazer, ok, tinha que estar ao nível desse standard. Não é que uma pessoa não faça todos os dias isto, ok? Mas, por exemplo, a Revolut tem um mindset de test-driven development. Quando eu cheguei à empresa e a primeira coisa que eu perguntei, após aquelas introduções e aqueles dias iniciais, eu perguntei, ok, olha, como é que eu ponho o sistema a correr? Porque, nós somos informáticos, nós queremos pôr o sistema a correr, fazer uns certos pedidos na API, e o meu lead disse na altura, nós aqui não pomos o sistema a correr, e eu, como assim? Isto aqui é test-driven development, tu aqui fazes o teste, depois fazes o código, e se tudo passar, está pronto, podes mandar para a produção. E eu disse, ok, isto é muito engraçado, isto funciona? Ele funciona. A verdade é que eu saí da Revolut e eu nunca pus o servidor a correr. E fiz código e produzi muito código para a aplicação. Portanto, a verdade é que isto é possível. Mas para tu chegares a este nível é preciso haver toda uma estrutura e todo um mindset que se alinha. Eu vejo muito aqui na Glovo, mas eu ainda não consigo dizer com certeza que é exatamente o mesmo nível. Ok. A Bruna Macieira diz o seguinte: como é que trabalhar para uma grande empresa afetou a tua vida, inclusive a tua ida para Barcelona? Quais as vantagens e desvantagens de trabalhar para as grandes empresas? Posso dizer que uma coisa que impacta muito a tua vida é a quantidade de recruiters que tu tens diariamente no LinkedIn a oferecerem-te propostas. Tu estás há um mês na empresa e dizem, gosto muito do teu percurso nesta empresa, não queres vir para esta? Então isso aqui passa a acontecer. Fora isso, é óbvio que existiu, quando eu fui para Londres, eu nasci, fui criado e cresci em Braga, ok? Eu sou natural da cidade e então eu nunca tinha saído do país para viver fora. E a verdade é que quando surgiu o desafio da Revolut foi um pesar entre, ok, como é que eu quero desenvolver a minha carreira e como é que eu quero, o que é que eu quero fazer daqui para a frente. E é um peso muito grande, ok? Eu diria que se vocês estão numa fase em que vocês dizem, ok, eu quero experimentar, eu diria que esta é a altura, ok? Quanto mais no início for, melhor. Obviamente que esta parte da pandemia é um bocado antítese disto, mas se vocês quiserem experimentar e se vocês quiserem perceber como é que estas empresas funcionam e trabalham, é uma altura boa. Trabalhar numa grande empresa dá benefícios em termos de desenvolvedor de software. Eu não gosto muito de pensar, nós somos, nosso curso é Engenharia Informática e a parte do engenheiro, tipicamente as pessoas dizem, o engenheiro civil faz cálculos e o professor JMO diz, isto aqui, os cálculos é cálculo de programas. Gosto muito de Monads, aprendi muito, mas a verdade é que eu vejo a parte de engenheiro quase como nós percebemos como é que as coisas funcionam. Nós não pomos simplesmente um servidor a funcionar e a responder um endpoint, porque eu quero ler uma coisa da base de dados e vou buscar e devolvo. Não, eu percebo que se calhar se eu vou buscar coisas da base de dados, eu não preciso trazer tudo, eu não preciso dar toda a informação. Toda esta decisão, eu diria que vocês são vocês põem o selo em tudo o que fazem, ok? Isso significa que se vocês quiserem ser os gajos mais, eu vou dizer a palavra, javardes do mundo, no sentido em que vocês pegam, eu não quero saber, eu pego no código, é assim, você queres uma coisa da base de dados, eu dou-te tudo, tu só querias o nome, mas toma lá isto tudo, um dia has de precisar. Se vocês quiserem ser este tipo de pessoas, funciona, ok? Mas não é preciso que seja assim. E eu diria que traz um grande valor. E uma das coisas que vocês percebem é que este tipo de empresas
preocupa-se com isso, ok? Se vocês forem uma pessoa que tem interesse em perceber isto, tem interesse em evoluir, isto são questões que estas empresas estão muito interessadas. Não estou a ouvir, não sei se está. Estava mutado e estava a falar. Como estava a dizer, já passa um bocadinho da hora, não temos tempo para mais perguntas, embora ainda houvesse aqui um grande número delas. Claramente isto foi um assunto que interessou várias pessoas, o que é muito bom. E pronto, antes de finalizar, gostava de agradecer a tua presença aqui, acho que foi uma talk muito porreira. Muito obrigado. E aproveito também para vos dizer que às 4h30 vamos começar a ter os pitches de hoje. Os pitches de hoje vai ser a UbiWare e a Vilt. É das 4h30 e depois às 4h45. Até lá, aproveitem para falar um bocado com as empresas. Mas acho que é isso. Muito obrigado pela talk. Obrigado. Eu queria só dizer, se alguém tiver uma dúvida e quiser expor, o meu LinkedIn é aquele, vocês estão mais do que à vontade de enviar uma mensagem. Vocês não são recrutadores, não têm qualquer problema, não há de ir parar ao spam, estão mais do que à vontade. Se houver a oportunidade de ficar aqui na talk e a falar, eu também estou disponível, não há de haver problema. Pois, é mais porque eu tenho mesmo que sair e assim que eu sair Pronto. acho que vai fechar a chamada para toda a gente. Mas pronto. Ok. Ok. Muito obrigado na mesma. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.